Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias. Eu sou Márcio Paz Barreto e mais uma vez estamos aqui no podcast Papo Reto, nesta terça-feira, trazendo para você assuntos de relevância para a sociedade. Nós estávamos batendo um papo aqui com o meu amigo Carlos Alves Diniz, que é o diretor-presidente do Sistema de Cooperativas de Crédito Brasil, o Sicob, falando sobre economia, falando sobre planejamento, poupança, linhas de crédito. Isso é muito importante nos dias de hoje, nessa situação que estamos vivendo na pandemia. E eu quero desde já agradecer aqui a parceria de todos os nossos colaboradores, dos nossos apoiadores, em nome da Isa Padaria, da Dara Produções, do Maná Delivery, da Auto Rodas, Sede por Vidas, Outlet da Tropa, Coyote Suspensões, Chefão Barbearia e o Parintins Burger. Inclusive, esse assunto vai ser de muita relevância para cada um de vocês. E eu quero a participação de todos vocês. Estamos ao vivo no YouTube, ABN Notícia. Estamos ao vivo também no Instagram, também ABN Notícia, Facebook. Estamos ao vivo no nosso site, www.agenciabrasildenotícias.com.br. Inclusive, Luca, esqueceu de colocar a nossa vinhetinha, né, de inicial, o vídeo da Agência Brasil de Notícias. Pode rodar aí para o pessoal ver como a gente está na internet. É só você digitar, estamos nas redes sociais, tudo que acontece no mundo, no Brasil e principalmente na sua região. Pode soltar o vídeo, enche a tela e eu fico falando aqui. Aí, ó. Você vai encontrar na Agência Brasil de Notícias. Ó, tá na tela já, né? Então, esse é o nosso endereço na internet. Você pode participar mandando a sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida. Participa com a gente em qualquer dessas plataformas. Se você preferir mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, a produção está aqui ligada, você pode mandar para o 99460-0627, 99460-0627. Meu amigo Diniz, seja bem-vindo ao nosso podcast Papo Reto. Obrigado pela oportunidade. Antecipadamente agradeço e a oportunidade de falar alguma coisa sobre cooperativismo de crédito, que é algo muito importante e que vem crescendo, certamente, né, com essa divulgação que nós teremos aqui, teremos muito mais interesse no cooperativismo de crédito. A gente estava num bate-papo aqui reto, né, porque o podcast é Papo Reto, falando sobre economia, planejamento, crédito, como é que funciona tudo isso, e a gente não pode deixar de falar, de citar esse momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo. Claro, graças a Deus estamos pulando mais uma etapa, né? Mas esse sistema de cooperativa e abertura de crédito foi extremamente importante para algumas pessoas que viveram momentos aí, muitas vezes, quase de uma falência, né, Diniz? Verdade. Particularmente nesse período que nós vivenciamos agora em 2021. A cooperativa de crédito, o Sicob, é um sistema, é uma instituição financeira como outras quaisquer, como bancos, por exemplo. Só que ela tem uma particularidade que é o comprometimento com a comunidade e o atendimento personalizado que a gente faz a nossos associados. Nesse período, nós tivemos alguns associados, por exemplo, PJs do ramo de restaurantes, por exemplo, que tiveram uma situação muito difícil, obrigados a fechar por conta da pandemia, sem querer demitir funcionários, com encargos a pagar, tributos, etc. Então, com o apoio do governo, que lançou, o governo federal, um programa chamado Pronamp, foram liberados recursos, e esses recursos ajudaram essas pessoas, donos de restaurantes, agência de turismo e outros, enfim, a sobreviver nesse período e não demitir seus funcionários. Nós tivemos operações acima de 5 milhões de reais para diversos associados nossos. Só nesse período da pandemia? Só nesse período. Só nesse programa, mais especificamente nesse programa. Inclusive, alguns desses financiamentos com carência, de maneira que a pessoa tinha uma carência de 6 meses para começar a efetuar o primeiro pagamento. Ou seja, quando o negócio dele começar a funcionar, ele é que se iniciaria a pagar. Então, é uma oportunidade única. Mas nós também já atuamos antes da pandemia, já tínhamos esse tipo de atenção com o nosso associado. Certo? Então, o nosso associado, ele lá tem todas as garantias, todos os produtos de qualquer instituição financeira. Somos regulados pelo mesmo órgão, que é o Banco Central.
A garantia dos depósitos é a mesma das instituições financeiras tradicionais, como o banco, só que nós temos uma particularidade, que é esse relacionamento mais próximo com os nossos associados, com o nosso povo aqui do Amazonas. Você falou agora de similaridade, né? O certo. Sistema do Sicoob é igual ao sistema bancário, como... Perfeitamente. É igual. Perfeitamente. O que diferencia, nesse caso, do Sicoob? O que faria, por exemplo, uma pessoa sair de um banco tradicional para ser parceiro da Sicoob? Então, são várias as diferenças. Por exemplo, quando você abre uma conta no sistema de cooperativa de crédito, você passa a ser sócio, dono também de uma parte daquela empresa. Num banco tradicional, você não é dono, exceto se você tenha comprado ações, que aí você tem algum retorno. Mas a maioria das pessoas apenas tem conta. Então, quando você se associa ao sistema cooperativo de crédito, quando você abre conta no Sicoob, você passa a ser sócio também. Você contribui com um valor pequeno, em torno de R$50, para o seu capital social. E você passa a usufruir de todos os produtos que nós temos. Todos os produtos que um banco tradicional tem, nós temos também. Como nós temos um custo baixo, as nossas taxas são menores que os bancos tradicionais. Então, você já ganha nesse relacionamento, certo? E um outro diferencial também, ao final do ano, enquanto que as instituições financeiras tradicionais apuram o seu balanço, e você vê nas publicações de jornais tradicionais o lucro, etc., no nosso caso, nós não temos lucro. A cooperativa não tem lucro, ela tem sobra, que é o resultante do sucesso das operações daquele período. Essas sobras, então, que na linguagem bancária seria o lucro, ele é dividido entre os associados. Ou seja, enquanto uma agência bancária tradicional faz a apuração do ano, e aí ela divulga lá lucro de tantos milhões, ou tantos mil-reais, esse lucro vai para a agência bancária, não é distribuído entre os correntistas. Não, essa é uma das grandes diferenças. No caso de vocês, esse lucro é distribuído. Isso, ele não se chama lucro, no nosso caso chama-se sobra. Então, essas sobras são distribuídas proporcional à atuação. Então, você tem conta, você tem talão de cheque, você tem cartão de crédito. Movimentação, né? Isso. Então, o montante da sua movimentação lhe dá um índice que nós colocamos no score, e isso você recebe. Para ter uma ideia, interessante. Até o momento, nós estamos no início de novembro, nós já temos quase 12 milhões de sobras apurados. Ainda temos todo novembro e todo dezembro. Ou seja, em janeiro, nós vamos ter um valor superior a este, que eu agora mencionei, para ser distribuído entre os associados. Agora, essa sobra é relativa, né, para cada associado. Por exemplo, quem movimenta mais, quem movimentou mais vai ter mais. E esse dinheiro cai na conta corrente do indivíduo. Então, é um retorno inesperado, eu diria, porque ele não existe na instituição financeira tradicional, no banco, só no sistema cooperativo de crédito. E a gente estava comentando aqui, sabe aquela cesta básica que você paga no banco tradicional, né? Há muito tempo que eu não trabalho mais com banco tradicional, porque realmente era um valor que no final do ano você ia contabilizar, fazia falta. Né? E aí, nesse caso, funciona mais ou menos a mesma coisa, né? Só que nesse sentido da cooperativa, esse valor é como se você estivesse investindo numa empresa, sendo sócio de uma empresa. Nós também temos taxas, só que as nossas taxas, elas são bem menores do que as dos bancos tradicionais. Para produtos. Isso. E no final do ano, o que você recebe é o apurado, já que você é sócio daquela empresa, já que você é associado, já que você é cooperado, você tem direito a receber os resultados também. É diferente então do banco. Então todas as pessoas físicas que têm conta em banco cooperativo, eles recebem sobras, certo? E, como você falou, depende da movimentação que a pessoa tem, mas todos, sem exceção, recebem algum tipo de sobra. Maravilha. Diniz, a gente está aí entrando numa semana nacional de educação financeira, a gente está falando de investimento, de movimentação e falando de pandemia também. É importante que as pessoas saibam planejar, saibam onde investir, onde conseguir um crédito com juros bem abaixo. Como é que você analisa todo esse momento da economia? Como é que você analisa todo esse sistema agora passando por um novo momento? Nós estamos vivendo um período, uma certa instabilidade,
por conta da ameaça da inflação, não é isso? Então o Banco Central, através do Copom, tem elevado a taxa de juros, né? Nós tivemos uma última elevação agora de 1,5 ponto. Teremos ainda outra reunião do Copom antes do final do ano. Então o cliente, o associado, o indivíduo, ele tem de pesquisar bastante as taxas, verificar a maneira como esse crédito vai ser fornecido para ele. E aquele que é associado nosso, aquele que tem conta com a gente, aquele que é cooperado nosso, ele pode ter certeza que nós temos condições de fazer uma oferta de crédito, oferta de serviço, de produtos que nós temos, bem mais em conta que um banco tradicional. Isso daí eu posso afirmar. Tanto que, em algumas situações, quando algum cooperado nosso, ele tem também conta num banco tradicional, e lá é ofertado um determinado crédito, ele leva para nós essa proposta e a gente consegue fazer uma negociação melhor para ele, certo? Então, para nós, o relacionamento com o associado, com o cooperado, que também é dono do negócio, ela é bem melhor do que num banco tradicional, isso eu posso garantir para vocês. Ou seja, essa questão do planejamento, poupança, crédito, essas coisas, tudo nós temos, nós temos poupança para aqueles que querem poupar. Nós temos LCA, LCI, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, são aplicações que não pagam imposto de renda, não cobram imposto de renda. Nós temos Previdência, PGBL, VGBL, PGBL para quem quiser usar o benefício do desconto no imposto de renda, temos VGBL, temos seguro de pessoal, seguro de imóvel, seguro de veículo. Todos os nossos seguros, eles têm um valor menor que das outras empresas tradicionais na praça. Isso daí é tranquilo. Então, eu penso assim, o que falta talvez as pessoas conhecerem um pouco mais, porque o sistema cooperativo, ele existe desde 1844, quando se formou a primeira cooperativa, que foi uma cooperativa de consumo. Eram operários, estava na época da Revolução Industrial na Inglaterra, que parece que é o dia de hoje, acharam que os gêneros alimentícios estavam muito caros. Então eles se reuniram em 27 homens e uma mulher e criaram a primeira cooperativa, uma cooperativa de consumo. Eles juntos, reunidos, formaram um armazém de gêneros alimentícios. Com isso eles conseguiram um preço menor. E aí depois começou o cooperativismo de crédito no Rio Grande do Sul pela primeira vez, um padre suíço que fundou, de maneira que os agricultores que produziam, eles vinham aquele montante de capital sendo depositado num banco. Então, não, vamos gerir o nosso capital, Então, criou-se a primeira cooperativa de crédito, que existe até hoje no Rio Grande do Sul. Então, esse espírito de cooperativismo é que nós precisamos desenvolver. Principalmente aqui na região. Principalmente aqui. Nós aqui produzimos muito. O Cicobi Uniaem, ele atua exclusivamente na região amazônica, exclusivamente no Amazonas. Ou seja, é regional. Nós somos amazonenses nato. Então, tudo aquilo que se produz, tudo aquilo que tem de resultado é reinvestido aqui. Então, as pessoas talvez não tenham essa sensação de pertencimento. Uma instituição financeira, cuja sede em Barcelona ou na Avenida Paulista, por exemplo, talvez nós estejamos mandando para fora recursos que poderiam ficar aqui, certo? Então, essa sensação de pertencimento que a gente precisa desenvolver. Ou seja, fica aqui dentro, né? Os recursos ficam aqui, a roda gira aqui dentro, os recursos giram aqui. Isso é muito importante para nós, isso é muito importante para a comunidade. Isso não para a economia do Estado, né? Sem dúvida, não beneficia só quem está ligado à cooperativa, beneficia uma rede de pessoas que dependem dessas pessoas que têm conta lá. E a gente fala sobre isso, Diniz, porque nós temos várias cooperativas, por exemplo, cooperativa de pescadores, cooperativas de agricultores, que precisam muitas vezes de crédito, de apoio, né, para que possam se desenvolver, por exemplo, um pescado que você falou que os agricultores, né, do gênero alimentícios resolveram se juntar para começar essa cooperativa para baratear o custo do produto. Isso poderia acontecer aqui também em relação ao peixe? Nós temos, aqui já existem algumas cooperativas, a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, tem apoiado essas cooperativas no desenvolvimento desse negócio, dando apoio técnico, apoio financeiro,
Então nós temos essa possibilidade também, precisamos desenvolver isso também. Mais, né? Isso. E por trás disso tudo, o banco cooperativo, quer dizer, a cooperativa ela está identificada com esse pessoal, certo? Então todas as pessoas que se associarem, formando cooperativas, vão ter apoio também. Você falou uma coisa importante, da economia girar aqui dentro, não ir para outro estado, né? Isso é extremamente importante e que as pessoas saibam disso e comecem a trabalhar, ter consciência disso, para que realmente a gente possa fazer a nossa parte e ajudar, né? O Estado, a economia, porque isso reverte, né? Reverte para a população, reverte para o consumidor, para quem está trabalhando. Diferente das instituições financeiras tradicionais que estão fechando a agência, eles não querem que o correntista, vamos dizer assim, vá até a agência, né? E com isso eles estão reduzindo espaço, fechando a agência. O sistema cooperativo, pelo contrário, ele está se expandindo, ele está abrindo agências. O nosso objetivo é chegar, nós já chegamos a 5 mil municípios no Brasil inteiro. Então, nós vamos chegar em todos os municípios. Parece que nós estamos na contramão do encaminhamento dos bancos tradicionais, mas não, nós queremos ter essa reciprocidade, queremos dar esse apoio lá na fonte, certo? E o Cicobi, seguindo essa linha, está abrindo uma agência agora, vai abrir na terça-feira que vem, na Zona Leste, e outras nós vamos abrir também, de maneira que a gente aproxime o nosso povo de todas as regiões que nós temos, de todos os bairros, para vir para o Cicobi. É preciso que as pessoas entendam que tudo que se gera aqui, é preciso que a gente tenha benefício de todo esse trabalho, de todos os recursos que são gerados aqui. É o tal do pertencimento que a gente precisa ter e desenvolver. E só o sistema cooperativo de crédito é que dá isso daí, pode ter certeza. Diniz, a gente está falando da Semana Nacional da Educação Financeira. Como é que vocês vão trabalhar nessa semana, dando apoio aos cooperados? É só para cooperados ou para a população em geral? Nós temos as nossas mídias, nós temos a nossa comunicação, principalmente com os cooperados. Nós temos um aplicativo que é sensacional, é um aplicativo que tem todos os recursos que você precisa. Se você não estiver disposto a ir na agência, você faz tudo pelo aplicativo. É igual o de um banco tradicional, aplicativo? Eu diria que é bem melhor. É bem melhor, já foi premiado por 2 vezes consecutivas, 2 anos consecutivos, como o melhor aplicativo de celular para bancos, para instituição financeira. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito grande de contato com os nossos cooperados, com os familiares e indo também em instituições escolares, preparando então as crianças, os jovens de 1º e 2º grau para ter acesso também às informações financeiras, aprender desde cedo, né, a fazer economia, a trabalhar as suas economias e conhecer o sistema cooperativo. É algo que está ainda inicial, mas que com certeza vai dar frutos em pouco tempo, né? Olha, tem muito assunto para a gente discutir aqui. Eu estou quando que você está falando aí, e eu estou visualizando. Você falou de um aplicativo aí que funciona melhor do que um banco tradicional. E inevitavelmente eu vou falar de aplicativo, porque quem entra no aplicativo pode abrir a conta lá mesmo? Como é que funciona? Nós temos contas digitais, nós estamos abrindo contas digitais. A associação na conta digital, ela é mais rápida, ela é mais simples, ela é voltada para esse público, para o público jovem, o público que é antenado em aplicativo, que anda com celular toda hora, faz tudo no celular. Com digitais, nós já temos mais de 200 contas digitais abertas, funcionando. Todos os produtos que nós temos na conta convencional, que o indivíduo vai lá para abrir conta, assina lá a proposta, etc., nós temos também na conta digital. Então não existe diferença nenhuma. Participamos também do Open Bank, que é uma exigência do Banco Central. Então, assim, as cooperativas, elas são bancos customizados, vou dizer assim. Elas estão mais preparados, na minha opinião, para atender o público ao qual se destina. Garantias, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu prefiro um banco grande e tal. A garantia que o Banco Central dá é a mesma, ou seja, R$250 mil. Então, todo o dinheiro que o indivíduo tem no banco, ele é garantido até R$250 mil. Seja num grande banco, num pequeno banco, seja numa cooperativa. Eu tenho R$1 milhão num banco tradicional, o banco fechou,
Eu não resgato esse valor, não tenho... Não, a garantia é 250 mil. Essa possibilidade não vai ocorrer. O sistema financeiro do Brasil é muito estável, ele é muito bem controlado, o Banco Central faz um controle. Eu diria que o nosso sistema financeiro, nosso sistema bancário é o melhor do mundo, em termos de controle. É mesmo? É, pode ter certeza disso. O Banco Central é um órgão regulador presente em todas as instituições financeiras. Por mais que você imagine que ela está longe do centro nevrálgico que é Brasília, mas tudo é controlado, todos os dados, todas as informações, todos os balanços são acompanhados. Então isso já aconteceu num passado que a maioria não lembra aqui, talvez eu que sou o mais velho aqui, lembro de alguma coisa. Lembra? Eu ia te dizer mas isso. Mas isso praticamente hoje não existe, praticamente não existe. E em termos de garantia, o que o governo garante através do fundo garantidor é 250 mil. Então, tanto faz... Para qualquer instituição bancária. Tanto faz você ter 1 milhão num grande banco, um banco internacional, ou você ter numa cooperativa, a garantia é a mesma. Podem ter certeza disso. Então, não é pelo tamanho, pela pujança que você vai ter mais garantia. Pela propaganda. Não é. A garantia é fixa e é 250 mil Você reais. falou que os bancos estão fechando e o sistema verdade, de cooperativa abrindo, e a gente percebe isso nas divulgações, né? Nas publicidades que os bancos estão fazendo, tentando levantar o nome, levantar a marca, trazer mais cliente. Mas o que você falou é importante, né? Que é justamente essa sensação de pertencimento. No banco tradicional, eu não sou associado, eu sou um cliente. Verdade. No sistema de cooperativa da Sicoob, por exemplo, eu sou associado, eu faço parte. E você participa até das decisões. Nós temos uma governança plena, estabelecida em 3 níveis. Nós temos um conselho de administração. Esse conselho de administração ele é formado por cooperados, por associados, e eles é que decidem as estratégias do sistema cooperativo nosso. Então, não é uma coisa de uma pessoa, de uma cabeça. Nós temos uma governança plena, nós temos uma auditoria externa. Então, tudo funciona segregado. Certo? Então, as funções são segregadas e esse conselho se reúne e ele que determina todas as atividades nossas. E qualquer um pode ser do conselho de administração. Qualquer um pode ser do conselho de administração. Certo? Então, se você tem conta lá, você pode ser do conselho de administração, ou seja, você vai participar das decisões. Você tem assembleias participativas e nessa assembleia você tem voz e voto para falar e para votar também. Diferente de outras instituições tradicionais, né? Que você conhece, onde você nem sabe quando é que tem só reunião. Chega lá para depositar, pagar uma conta, retirar. Mais ou menos isso. Eu gostaria que as pessoas, então, experimentassem, né? Porque a gente, para conhecer alguma coisa, para criticar... Podia fazer um teste, né? Poderia fazer uma experiência. Abra uma conta no sistema cooperativo de crédito e você vai ver a diferença. A começar do atendimento, que vai ser bem personalizado, um atendimento bem diferenciado. Isso aí eu posso garantir. Como é que está o aplicativo no celular? É só digitar Sicoob? Entrou Não, naquela... você tem de baixar... Baixa o aplicativo... Isso, você vai lá no Apple Store, por exemplo, você baixa. Coloca lá Sicoob, vai aparecer. Isso. E aqueles que têm, por exemplo, eu quando abro o meu, já aparece meu nome e o nome da minha conta. Já automático, né? Então já apareceu, ó. Personalizado. Só dei um toque aqui e já apareceu. Meu nome e nome da minha conta. Eu, por exemplo, tenho uma PJ. Também está dentro do aplicativo. Está aqui a PJ também. Interessante. E se eu quiser botar outras contas, mais quantas eu quiser colocar no mesmo aplicativo. Certo? Então, com isso daqui, um toque apenas, olha, Pix, que agora fácil, é o lance do momento, vamos dizer assim. Nós tivemos acesso aqui a uma pesquisa apontada pela Forbes, que 99% dos entrevistados possuem contas em bancos tradicionais, mas também desses 99%, 92% já estão presentes no segmento digital, ou seja, banco digital. Isso representa uma evolução em termos de confiança, né, nesse sistema digital. Você acredita nisso também? Com certeza. Nós estamos investindo muito. Nós contratamos 4 estagiários que futuramente passarão a ser colaboradores nossos, com qualificação CPA 10, que é uma qualificação da Ambima para quem atua no sistema financeiro do Brasil.
justamente para abrir rapidamente contas digitais. São jovens ainda, universitários, ainda não formados, e que buscamos esse público, um público mais jovem, né, sem discriminação nenhuma, mas um público mais antenado nessa questão digital. Porque é esse público que vai se tornar vamos dizer assim, um assíduo cooperado nosso, um associado nosso. Ainda a universidade vai se formar, vai ter o seu negócio, vai ter a sua atividade profissional, enfim. Então nós estamos investindo muito nisso daí também. A gente quer pegar toda a gama de pessoas, seja o jovem, seja também pessoas de mais idade. Nós temos cooperados que vão lá na agência praticamente todo dia, ainda aquele hábito de ir lá. Então nós estamos de portas abertas para eles também, recebemos eles bem com água, cafezinho, enfim. Nós não queremos desatender nenhum segmento da população. Nós não temos essa premissa. Nossa premissa é atender toda a população e atender bem. Por isso nós estamos avançando, abrindo agências, etc. Entendeu? E é importante isso que o Diniz está falando, porque nesse momento de pandemia, nesse momento de pós-pandemia, estamos, se Deus quiser, saindo desse momento, já temos sinais, né, de melhoria. É importante saber organizar essa vida financeira. E para você organizar, você precisa de dicas como essa que o Diniz está dando aqui, né, de buscar sempre a melhor opção hoje. Sim, não ficar preso só num banco que você acha que é o melhor, nem sempre. O cooperativismo no Brasil, ele está se desenvolvendo, mas, por exemplo, países como a França, a principal instituição financeira lá é uma cooperativa de crédito. Os Estados Unidos tem 100 milhões de associados a cooperativas de crédito. Nós temos 16, 17 milhões apenas, com uma população como a nossa de mais de 200 milhões. Então a gente está precisando desenvolver isso. Esses países que são, vamos dizer assim, de primeiro mundo, já tem uma história anterior à nossa, nós somos um país novo ainda, né, descoberto em 1500, nós precisamos desenvolver isso também. Canadá, metade da população que tem conta em cooperativa. A Alemanha é o berço cooperativismo. Os maiores bancos lá são bancos cooperativos. Já está falando de país de primeiro mundo. País de né? primeiro mundo. Então a gente precisa também. Por que será que na França o principal banco é um banco cooperativo? Na Alemanha, por que tem Estados Unidos 100 milhões? A maior economia do mundo tem 100 milhões de associados. Hoje, qual é a região que você acredita que esse sistema de cooperativismo é mais desenvolvido? Bem, pelo fato de ter começado com cooperativas agro, a região centro-oeste e a região sul, eles têm mais cooperativas. Mas está chegando aqui também. Nós estamos expandindo, tem outras cooperativas, não só o Sicoob aqui, que estão chegando na região, oferecendo oportunidades. Certo? E, como eu falei, nós vamos abrir, pelo menos até o final do ano que vem, mais 5 agências, considerando a agência do interior, justamente para captar as pessoas que às vezes têm dificuldade, deslocamento, alguma coisa assim. Nós vamos buscar essas pessoas, seja na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, em todas essas zonas nós vamos ter agências também. Diniz, está chegando, tem um monte de pergunta aqui. Vamos ver se eu sei responder. Vamos ver. A gente vai já fazer essa pergunta, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, tomar uma água, um cafezinho, tá, e a gente volta já com o apoio dos nossos patrocinadores. A gente volta já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Contador. Vamos falar um pouco sobre desafios. Desafios esses Fica que tranquilo. Você fica. Aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento, ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Muito bem, estamos de volta com o Papo Reto, aqui o podcast Papo Reto da Agência Brasil de Notícias, direto da redação da ABN. Deixa eu mandar um abraço para o Renison lá do Maná Delivery. Ontem eu estive lá, viu, Camila? Comi aquele sanduíche artesanal, meu Deus do céu. Inclusive o pessoal pode até entrar na minha rede social, Márcio Paz Barreto, você vai ver lá que eu postei, acho que ainda está lá no story, né? O tamanho do sanduíche, Diniz, é uma coisa de louco. Olha que eu gosto de comer sanduíche, hein? Também. E aí eu fui lá, aí ele fez todo um caqueado, gente boa, o cara altamente receptivo. E aí ele falou assim, ó, tá aqui o teu artesanal. Rapaz, quase que eu não como todo artesanal, porque eu até perguntei dele, fiquei curioso, porque é isso aqui de carne, ó. É isso aqui. Aí eu falei, vem cá, quantas gramas tem aqui de hambúrguer, né? Aí ele falou, Márcio, a gente faz com 200 gramas, Nossa. mas a gente finaliza, chega para o consumidor 180 gramas. Eu falei, meu Deus do céu, por isso que o cara fica cheio aqui. Tá aí o Maná Delivery para você curtir, degustar. E, ó, eu vou fazer o seguinte, hein? Aqui, o cara que vem aqui, ele fica antenado a essas dicas. Então, para essa rapaziada aí, por exemplo, o Renison, que tem um empreendimento, isso é importante. Abrir conta no Sicoob. Abrir conta no Sicoob, conseguir crédito, alavancar ainda mais o seu negócio. Mas vamos falar da Agência Brasil de Notícias, para você que quer estar sempre bem informado. Olha só, a gente já tem aqui o site agenciabrasildenoticia.com.br para você que quer ficar bem informado durante o dia, notícias atualizadas do momento. A gente está no destaque aqui com Ramos afirma que filiação de Bolsonaro no PL será um constrangimento profundo. Rio Negro volta a subir e deixa comerciantes locais preocupados. Provas do Enem são mantidas apesar da exoneração de funcionários no INEP. E tem mais notícias ao longo do nosso site. Você confere aí, ó. Pode subir, o gás de cozinha atinge R$140 e gasolina comum pode chegar a quase R$8, diz a Agência Nacional do Petróleo. Olha isso. Isso é uma informação importante para o consumidor, hein? Temos aí também outras informações, as mais lidas do dia, o nosso podcast Papo Reto. E se você quer receber essas notícias em tempo real, no momento que elas são publicadas no seu e-mail, é só você acessar a nossa página, fazer o seu cadastro e assinar. É 0800, você não paga nada. Coloca aí seu nome completo, seu e-mail, assina e você vai estar antenado e por dentro de todas as notícias que acontecem na sua região, no país e no mundo inteiro. Voltando a falar com o Diniz aqui, Diniz, eu tenho várias perguntas aqui. Vamos ver se você responder, né? Você sabe, rapaz. Você sabe. Olha só, vou agradecer, o pessoal está dizendo aqui para agradecer a audiência no nosso Instagram, no nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, já temos mais de 300 pessoas aí participando. O Juarez está perguntando aqui, Diniz, as instituições financeiras cooperativas cobram tarifa bancária? As instituições financeiras cooperativas, elas têm também as tarifas, tá? Não como a dos bancos, ela tem um valor bem reduzido e esse valor é apenas para o consumo do material que é usado ali. E você tendo reciprocidade, elas deixam de existir. Então, se você tem uma tarifa de um TED, por exemplo, na instituição financeira, que é R$15, lá você vai ter R$2, R$3, se tanto. Então, você tem uma diferença muito grande. Existem as tarifas, isso daí é uma normativa para todas as instituições financeiras, mas as nossas são praticamente simbólicas, eu diria assim. Se eu tiver muita movimentação dentro da minha conta lá no Sicoob, essa tarifa, ela diminui? Isso, ela praticamente deixa de existir. Então é de acordo com a movimentação que você tem. Isso não tem em agência bancária tradicional? Eu não tenho conhecimento, porque eu não atuo mais com banco, né? O meu banco é o Sicoob. Mas eu atuo e eu sei que isso não tem, não. Eu no movimento já há algum tempo, eu só Sicoob. Eu vou aproveitar e aqui. Aconselho a fazer o mesmo. Eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer, já está na minha agenda aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta do Juarez e eu vou te fazer uma pergunta. Além dessa tarifa bancária, se eu for cooperado do Sicoob, se eu tiver uma conta no Sicoob, eu tenho aquela cesta básica que eu pago para a manutenção da conta? Não.
Essa não existe. A sua contribuição é para o capital social, como eu falei. Tá, mas aí eu estou investindo numa poupança que é sua e que vai ser corrigida anualmente, e quando, por qualquer motivo, a pessoa encerrar a conta, recebe isso corrigido. Entendeu? Porque no banco tradicional eu pago todo mês, mas esse dinheiro eu não vejo mais. É verdade. Né? Então, no Cicobi... Isso é bom. Tem outra pergunta aqui. O que acontece se o valor a ser resguardado em banco for superior a R$250 mil? Quais são os riscos? É aquilo que você falou, né? As instituições financeiras, elas estão muito bem vamos dizer assim, organizadas, com uma governança muito boa, e o órgão regulador, que é o Banco Central, ele acompanha diuturnamente essas movimentações. Mas, de fato, o que existe é um fundo garantidor, seja para banco, seja para a cooperativa, de R$250 mil. Então, todo aquele valor acima de R$250 mil, se houver algum ato, vamos dizer assim, alguma coisa que aquela agência, aquela instituição tenha de fechar, não vai ser restituído. Então, a garantia que o governo dá, através de um fundo garantidor, é até R$250 mil. Certo? Eu coloquei isso não vai acontecer, as instituições são quase sólidas. Que zero a probabilidade disso acontecer. Eu diria, né? que é zero. Menos 100, abaixo de zero, certo? Mas o que existe de real é isso, 250. Por que eu falei isso? Porque as pessoas acham que, tendo seu dinheiro, tendo suas operações em um grande banco, elas vão estar mais garantidas. Isso não é verdade, porque o fundo garantidor é o mesmo. Foi só por isso que eu quis dizer. As instituições são sólidas, funcionam muito bem no Brasil, como eu falei, o sistema financeiro do Brasil é muito sólido, muito bem amarrado, mas é 250 mil, seja para grande, pequeno banco, seja para quem for. Esse é o Jonas que perguntou. Jonas, pode investir, mas no Cicobi, tá? De preferência. De preferência. E para você também, você vai ver a diferença. Nós temos taxas... Acho que a partir do momento que a pessoa faz, né, entra como cooperado, abre uma conta no Cicobi, ele já vê a diferença, né, Diniz? Com certeza. Não tem essa coisa que entrou e saiu depois, não, porque... Com certeza, dificilmente nós temos desistências de pessoas que às vezes mudam de cidade, infelizmente tivemos na pandemia por óbito. De ponto de atendimento, né? Isso, mas sair, óbito tivemos na pandemia, infelizmente também, mas por motivos de mau atendimento, tanto que as questões de ouvidoria que nós temos é 1 a 2 por ano. Entendeu? Então é 1 a 2 por ano. E as instituições financeiras, se vocês forem ver a estatística dela, não é tão pequena assim. Não são as principais reclamadas, mas nós temos algumas. Mas nós lá é 1 a 2 ouvidorias que a gente tem por algum tipo de desatendimento, vamos dizer assim, num ano inteiro. Diniz, Patrícia, quais são as linhas de crédito disponíveis? O que faço para obter? Então, tudo aquilo que você tem num banco tradicional, você tem lá. Primeira coisa a fazer é abrir uma conta, se tornar sócia do Cicobi. Ao se tornar sócio do Cicobi, você vai ter todas as linhas de crédito. Então, por exemplo, você quer um pré-aprovado, nós temos, pode ser feito até no sistema digital. Você quer um financiamento de um carro, nós temos. Você pode trazer da concessionária ou do banco da concessionária a proposta, que nós batemos essa proposta. Você quer aumentar o seu negócio, você quer comprar uma máquina, um equipamento, você leva lá o orçamento, a gente faz esse financiamento. Você quer ampliar seu negócio, a sua casa, a gente faz também financiamento para reforma e ampliação. Tudo nós temos lá, tudo. Então não se preocupe que não vai deixar de ter na prateleira um produto customizado, preparado para você, Patrícia, pode ter certeza disso. Olha, o Mauro Luiz está perguntando, se eu tiver com o nome negativado, eu abro uma conta? Eu acredito que não, né? Porque num banco tradicional... Normalmente, quando a pessoa vai abrir conta, o sistema ele faz uma pesquisa pelo CPF, certo? Às vezes existe negativação, ocorre algumas vezes, eu posso até citar um exemplo. Um indivíduo associado, um cooperado, uma pessoa, ela tinha um imóvel alugado e a pessoa não pagou a luz e estava no nome ainda do proprietário. Então, teve um problema desse tipo. Mas a pessoa foi orientada, ela nem sabia, foi orientada, foi lá, resolveu a questão junto com a concessionária de energia. Então, a regra das instituições financeiras, como eu falei, é para todas as instituições. Aquilo que regula um grande banco, regula um pequeno banco, regula a cooperativa também.
Então essas regras elas são fixas e são determinadas pelo órgão regulador, pelo Banco Central. Maravilha. Diniz, o João Pedro, tem uma conta salário, consigo migrar para o Sicoob? Sim, nós temos conta salário também. Nós temos conta salário lá também. Será um prazer recebê-lo, Jonas. Olha aí, Janine do Instagram. Oi, gostei. Janine. Como eu encontro o Sicoob? Isso. Opa, faz aí. Olha, diz logo aí, Diniz, como é que ela faz? Então, dependendo do bairro, por exemplo, no centro nós temos na Djalma Batista, esquina de Rua Acre, uma agência de rua. Na Praça 14, nós temos uma na Afonso Pena, Rua Afonso Pena 48, ao lado do antigo Procon, agora é o SOS que está lá. Temos agência de nicho, dentro do hospital da Unimed, na Constantino Neri, também na Constantino Neri, dentro da Faculdade FAMetro. Na Newton Lins temos uma agência lá também, e terça-feira, dia 16, nós vamos inaugurar uma agência dentro do Shopping São José, certo? Então, nós estamos migrando para a Zona Leste, para a Zona Norte e para a Zona Oeste, aproximadamente também, certo? Então, essa é a maneira que a pessoa... Se não, ela pode abrir uma conta digital. Pois é, isso que eu ia te falar. Ô, Janine está no Instagram, está vendo ali, já está no celular, coloca lá no Play Store, né? Ou no Android ou do iOS, né? Aí coloca lá Sicoob, vai aparecer o aplicativo, pode baixar e já pode abrir uma conta digital. Isso, perfeito. Mais fácil que Mas isso. Eu vou pegar também o telefone desse pessoal Pronto, todo para mandar um gerente visitar lá para abrir conta. E eu ia te perguntar, tá chegando um monte de pergunta aqui, ó. Esse shopping no São José inaugura quando? Porque eu quero abrir uma conta com vocês. Então, segunda-feira que vem é feriado, 15 de novembro. Nós vamos inaugurar na terça-feira, dia 16. Terça-feira, dia 16, 9 horas, vai ser inaugurada essa agência. Já está toda pronta, toda montada, contamos com a colaboração da administração do shopping. Então, nós vamos, inclusive, fizemos uma parceria com o shopping, de maneira que o cliente associado, cooperado, que for lá, não vai pagar o estacionamento. Então, ele vai na agência, ele é cooperado, ele vai ter a franquia do estacionamento. Maravilha, já é. Extensivo também aos nossos colaboradores que lá vão trabalhar. Então, a partir de terça-feira, 9 horas já estará funcionando. Igual uma agência que nós já temos lá há 25 anos, que é o tempo que o Sicoob está fazendo aqui em Manaus. Com todos os produtos, todo atendimento, tudo que você quiser. Será uma honra recebê-lo lá. Ô Diniz, eu estou vendo aqui muitas pessoas procurando abrir conta no Sicoob, mas é para qualquer pessoa, né? Não se restringe, por exemplo, eu tenho que ser de uma cooperativa X para ser cooperado da Sicoob. Não, qualquer pessoa pode, que você falou até de um público mais jovem, né? De universitários. Isso, excelente, vai me permitir esclarecer. Então, veja bem, a nossa cooperativa de crédito é de livre admissão. Traduzindo, qualquer um, PF, pessoa física, qualquer um PJ pode se associar. Não há restrição nenhuma, certo? Então, qualquer pessoa, independente de credo, religião, cor, sexo, PF ou qualquer empresa, micro, pequena, média empresa, grande empresa, pode abrir conta lá. Então, esse benefício que a gente dá aos nossos cooperados, tanto faz para PF quanto para PJ. Então, não há restrição nenhuma, é livre admissão. Basta você querer concordar com a filosofia do cooperativismo, da maneira como a gente trata as pessoas, você será bem recebido com toda certeza. Como é que fica o apoio para, vamos supor, a pessoa está começando, você falou dos universitários, né? Isso é importante porque já cria uma espécie de poupança, né? Para que quando o universitário se forme, tenha aquele valor específico que de repente pode já ir para uma vida autônoma, né? Mas como é que fica esse trabalho e esse apoio às pessoas que querem montar um negócio? O Sicoob tem uma estrutura, tem um apoio para essas pessoas que querem empreender? Com certeza. O fato de nós termos duas agências dentro de duas grandes universidades do Amazonas, a FAMetro e a Newton Lins, já demonstra a vontade que a gente tem de se relacionar com o jovem que vai se iniciar na carreira, certo? Então essa já é uma distinção. Nós temos duas agências, uma em cada uma dessas faculdades que eu acabei de citar, certo? E nós fazemos operações com qualquer pessoa. Não precisa a pessoa ter completado o curso, ter um empreendimento, não precisa nada disso. O pai, o familiar, por exemplo,
que às vezes banca essa mensalidade, ele pode fazer uma poupança, pode fazer um PGBL, pode fazer uma previdência. O que é o PGBL? É um plano, é um tipo de previdência para que o indivíduo venha a ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, certo? Então você pode fazer para um jovem com uma previsão de receber em 20 anos. O PGBL permite desconto do imposto de renda, diferente do VGBL, certo? Mas são maneiras de você poupar para que você tenha, num determinado período de tempo, o retorno daquele dinheiro. Então você pode fazer um PGBL, um VGBL para 10, para 20, para 30 anos. Você pode abrir uma poupança para um estudante universitário e mensalmente você depositar um valor que seja pequeno, mas que ao fim do curso já tem, e esse dinheiro vai ser corrigido. Você pode fazer uma letra de câmbio do agronegócio, pode fazer uma LCI, tudo isso daí são várias maneiras de você poupar aquele dinheiro para que o estudante, ao terminar o seu curso e for empreender, para ser autônomo, por exemplo, criar um negócio dele, ele já tem um capital. E para essas pessoas também, que estão se iniciando, nós temos linhas de crédito para financiamento. Então, um odontólogo, por exemplo, que precisa montar um consultório, precisa comprar um equipe odontológico, custa caro, é um investimento relativamente alto. A gente tem linhas de crédito para isso. Um formando que precisa se deslocar, precisa de um carro, porque ele tem de fazer visitas, o tipo de trabalho dele, a gente pode financiar. São muitas profissões autônomas, né? Veterinário, sim, advogado. Então, todas essas pessoas são bem recebidas pela gente. Por isso nós instalamos agências dentro de universidades, certo? Quer dizer, então buscando esse público que começa ali e depois desenvolve um trabalho conosco o resto da vida, assim a gente espera. Maravilha. Nós temos quase 5.000 cooperados associados. Então, nós temos quase 5.000 pessoas. E é um número crescente. Eu estava vendo aqui que, ao todo, o sistema financeiro de cooperativas no Brasil já chega a mais de 5 milhões de cooperados. Nós temos associados, esse número está desatualizado. Já está desatualizado? Está faltando... Puxar a orelha da minha produção. Está em torno de 16 milhões? 16 milhões. Nossa Senhora, é muita gente, hein? Mas é pouco ainda comparado à população do Brasil. Ainda é pouco. Precisamos crescer muito. É aquilo que eu falei. O americano tem 100 milhões. O canadense, metade da população. Então, assim, a gente precisa mais. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, a gente precisa crescer muito. E, hoje em dia, as pessoas estão conseguindo ter acesso à instituição financeira. Então, é preciso que essas pessoas sejam alcançadas. Por isso que o sistema cooperativo, o Sicob, ele está abrindo a agência, ele não está fechando a agência, está abrindo, que é para buscar essas pessoas que não têm acesso a um banco tradicional, por exemplo. Aqui no Amazonas, qual seria o número? Então, até 2022 nós vamos abrir mais 5 agências, certo? Com essa que vai ser aberta agora terça-feira. Nós vamos abranger as outras regiões, a região norte, a zona norte, Cidade Nova, Manoa, etc. A zona leste, nós vamos nos aprofundar mais na zona leste e na zona oeste, Flores, Ponta Negra, aquela região. E caminhando para o interior também, em várias localidades, algumas próximas, como o Iranduba, por exemplo. E aí o foco seria os produtores, ou não? Também. Também, né? Também. Comerciantes. Muito comerciante nós temos. O comércio é muito forte na nossa região. E é um pessoal que precisa. Às vezes ele tem uma freezer, está precisando de uma outra para poder armazenar lá o produto dele para vender mais. Então, a freezer, às vezes, para ele vai ser um impulso no negócio dele. Ele está precisando de um caminhãozinho para fazer a distribuição do produto dele, a gente financia o caminhãozinho. Entendeu? Então, a gente tem é voltado para esse tipo de público também. A gente não faz discriminação, a gente quer ajudar as pessoas a crescerem. A gente quer crescer junto com eles. E aumentando o número de agências, é claro que aumenta o número de colaboradores, geração de emprego. Com certeza absoluta. Diferente do banco tradicional, está demitindo, né? O presidente até ficou chateado, que o cara do Banco do Brasil disse que é demitido. Assim eu ouvi falar. Nós não. Demitir não, ele ia fazer aquele plano de aposentadoria, enfim. Mas é demissão. Trocando em miúdos, o cooperativismo está crescendo. Ele está se tornando cada vez mais pungente. E a gente precisa que as pessoas acreditem no cooperativismo. Elas pensem nisso. Eu estou gerando recurso, estou produzindo trabalho, renda aqui, e o resultado, o lucro, no caso, está indo lá para a matriz do banco.
O Cicobi Uniaeme, ele atua exclusivamente no Amazonas. Então nós nascemos aqui, estamos aqui e vamos crescer aqui. Eu acho que essa bandeira é importante da gente levantar, sabe, Denise? Porque a gente está vivendo num momento tão delicado e que a gente precisa se unir nesse momento. Pertencimento, você precisa valorizar o que é seu, valorizar o que você se tem sentir aqui. Responsável de mudar também essa história, né? E eu acredito que a gente precisa levantar essa bandeira, abraçar a causa e ajudar um ao outro. E eu acredito que esse sistema de cooperativa é super importante nesse momento, porque eu entrando numa cooperativa, num sistema de cooperativa como esse, eu vou estar ajudando o meu colaborador aqui da agência, ele vai estar me ajudando e a gente vai estar se ajudando. Eu não sou político, nem tenho ideologia. Eu também não sou político. Mas existe um aforisma que fala assim: o capitalismo cria riqueza, mas não sabe distribuir. O comunismo distribui, mas não tem riqueza para distribuir. Só o cooperativismo produz riqueza e distribui riqueza. Então, era bom as pessoas pensarem nisso. O cooperativismo, ele produz e distribui. As sobras é uma maneira de você distribuir aquilo que você, não é lucro, que você teve de resultado positivo durante o ano. Então, essa sensação as pessoas precisam ter. O Cicobi Uniaeme, ele é do Amazonas. Então, quando eu entro no Cicobi, eu estou entrando num negócio amazonense. Então, eu preciso que a gente tenha essa sensação telúrica de valorizar o que é nosso aqui, valorizar a terra. Isso é muito importante. E não se impressionar, porque a estrutura é grande, porque toda hora aparece propaganda na televisão de artistas famosos. Tudo isso é custo, e esse custo depois vai ser pago com as suas taxas, diferente do sistema cooperativo. E é importante dizer que você é dono do negócio. Quando se fala de cooperativa, você é dono do negócio. Você, assim, não é o Diniz não é dono do Cicobi. Não, eu sou cooperado. É um cooperado. E é importante a gente falar disso, né? Todos os nossos funcionários são cooperados também por opção, não por obrigação. Então, não tem um funcionário que não seja cooperado também por opção, como eu estou falando, certo? Então, internamente também a gente tem esse pensamento, tem, né? Esse pensamento, tem essa ideia, tem essa vontade, vamos dizer, de ser cooperado. E é importante que a gente esclareça isso, porque precisa demistificar algumas crenças, né, que as pessoas não têm conhecimento, não buscam a informação correta. E aí você pode buscar, entra lá no aplicativo do Cicobi, procura uma agência para se informar, para saber como é que funciona direitinho, olha a estrutura. É importante, eu sempre falo para as pessoas buscarem a informação correta, sabe, Diniz? Porque a gente vive num mundo da desinformação, apesar da gente trabalhar com meio de comunicação, com informação, mas infelizmente a gente se depara com muitas crenças, muitas informações falsas. É importante você buscar a informação na fonte correta. Então, por isso a gente faz questão de dizer, você ir lá no Cicobi, entra no aplicativo, vai numa agência do Cicobi, procura se informar. É importante você se aprofundar. Se já tiver conta em um banco tradicional, pegue um espectro lá das suas operações, das taxas. Se você tem produto, seguro, essas coisas assim, você entre numa agência do Cicobi Uniaeme, faça uma comparação lá, e você com certeza você vai migrar para o nosso sistema, certo? Então nós temos as melhores condições para os negócios. A única necessidade de você ser cooperado, se cooperar, mas isso é a mesma coisa de uma agência bancária, certo? Então aqueles que estão achando que não é bem assim, peguem aquilo, eu tenho um empréstimo no banco X, eu tenho um financiamento de veículo, eu tenho um seguro. Pegue lá o que você está pagando e leve numa agência do Cicobi Uniaeme. Faz uma comparação. Vai lá na Djalma Batista, vai lá na Praça 14, você vai ver. Olha, uma última pergunta aqui, porque são muitas perguntas, viu, Denise? A gente vai passar aqui mais uma hora só de pergunta aqui. O horário de funcionamento é o mesmo de uma agência bancária tradicional? É um outro detalhe também. Devido à pandemia, o que aconteceu? O Banco Central liberou as agências bancárias para funcionarem por horário mais reduzido. Então tinha agência bancária, vamos dizer, abrindo às 9 e fechando às 11, ou fechando às 12 ou às 13. O nosso horário lá é de 9 às 16 horas, tá certo? Então a gente tem um horário estendido para atender todas as pessoas. De 9 às 16, direto? Direto. Quando
a agência estiver fechada, um sábado, por exemplo, nós temos a ATM, onde você pode fazer transações, pode retirar dinheiro, pode fazer depósito também, né? A maquininha lá do lado de fora fica bem protegida para você usar. Então, o nosso horário de funcionamento, ele é maior que do banco tradicional, até para facilitar. Se você quiser ir na agência, mas se você não quiser ir, tem um aplicativo também que faz as mesmas coisas que faz lá na agência. Então não tem diferença nenhuma. Maravilha. Diniz, quero te agradecer imensamente. Já? Agradecer, mostra aqui, ó, agradecer o boné, o brinde que o Diniz trouxe. Esse livro que você trouxe aqui, o que é, Diniz? Isso é a história do cooperativismo. Ennio Meni é um cooperado de longa data, que escreve muito bem, e é importante para as pessoas conhecerem alguma coisa do cooperativismo financeiro. Aliás, a gente precisaria conhecer mais de tudo o cooperativismo, e principalmente no caso, já que eu estou nele, o cooperativismo financeiro. Perdemos às vezes muitas oportunidades, deixamos de fazer bons negócios porque a gente não conhece o cooperativismo financeiro. Maravilha. Eu agradeço essa oportunidade e eu tenho certeza que depois dessa nossa breve conversa, vou dizer breve porque passou rápido, nós vamos ter mais contatos de pessoas, porque só o fato da pessoa ir buscar informações sobre o sistema cooperativo de crédito já é um início. É a busca da informação, como você falou, a informação correta na origem, na fonte, é que abre os horizontes das pessoas. E quem nos quiser procurar, nós vamos ter maior alegria. Depois, se puder me passar o contato dessas pessoas, nós vamos responder aquelas que não foram respondidas aqui, nós vamos responder. Se for o caso, a gente manda alguém lá para fazer uma abertura de conta, enfim, nós estamos abertos a melhor atender. A nossa especialidade é essa, é o atendimento. A pessoa sair de lá satisfeita, sair de lá contente da maneira como ela foi atendida e recebida. Maravilha, Diniz, quero te agradecer esse bate-papo aberto, esse papo reto aqui com a gente. Obrigado. Explicando sobre esse sistema de cooperativa de crédito, falando um pouco sobre esse momento de economia, planejamento, enfim. Te agradecer pelos brindes que você trouxe aqui para a nossa equipe e te convidar para esse coffee break. Você gosta de Tucumã? Adoro. Olha só, tem uma tapioca com queijo coalho e Tucumã, tem um pão com queijo e Tucumã, tem bolo, tem biscoito, tem... Esse coffee break aqui, ele é fantástico. Manda um abraço para o meu amigo Raoni e para a Cleo, né? É a Cleo? A Cleo lá da Isa Padaria, que é parceira aqui do nosso podcast Papo Reto. Agradecer imensamente esse apoio. E, ó, eu sempre digo que o Raoni, ele pergunta, Márcio, o entrevistado, gostou do coffee break? Você vai provar aí e vai dar um feedback para a gente, que aqui é assim, provou, gostou, a gente fala, provou, não gostou, digo, Raoni, melhora porque não tá bom não. Mas até agora todo mundo aprovou, inclusive delegada, doutora Débora Mafra, que acompanha a gente sempre aqui também, ela disse, e ela tem um regime especial, ele mandou, fez o negócio aí, e ela já tá aprovada. Mas, então, sirva-se, sinta à vontade aí, Diniz, e eu quero agradecer aqui ao pessoal lá da Isa Padaria, que faz isso com muito carinho, nos fornece esse coffee break fantástico aqui, toda terça e quinta-feira. Mandar um abraço pro pessoal da Dara Produções, Augusto, Gustavo, Maná Delivery, Henderson, também parceiro aqui do nosso podcast Papo Reto, pessoal da Auto Rodas, Sede por Vidas, Outlet da Tropa, Coyote Suspensões, Chefão Barbearia, Parintins Burger, do meu amigo Robson. Grande Robson, estou te devendo uma visita aí, né, meu amigo? Em breve eu vou aí dar um tapa no visual, vou fazer, né? Lá na barbeiro, fazer a barba, cara, também é top lá. Obrigado, Robson, pelo carinho e pela parceria, e a gente encerra o nosso podcast. Ô, Diniz, fica à vontade, sem cerimônia aqui, viu? Fica à vontade, pode comer. A gente encerra o podcast Papo Reto, agradecendo a grande audiência dessa terça-feira. Quinta-feira, o podcast Papo Reto vem trazendo aqui um convidado que você já conhece, que é o ex-governador do Amazonas, José Melo. Tem a arte aí? A gente vai trazer o ex-governador José Melo na próxima quinta-feira, às 5h03 da tarde, falando sobre tudo o que aconteceu ao longo da vida dele política. Vamos abordar vários temas e você pode agendar. Quinta-feira, às 5h03 da tarde, o ex-governador José Melo estará aqui no podcast Papo Reto comigo, Márcio Paz Barreto. A todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.